Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dando um tempinho para que os demais irmãos se acheguem, para juntos louvarmos ao Senhor e também aprendermos um pouco mais, meditarmos um pouco mais da Santa Escritura. Guardando a chegada de mais alguns irmãos aí. Irmãos já presentes, Eliade? Vamos. Vão compartilhando a live para que outros também possam adorar juntamente conosco. Vamos iniciar então. Enquanto isso, vamos fazer uma oração. Pai querido, obrigado pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse dia na Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, ó Deus, ou pelas Tuas bênçãos abundantemente derramadas sobre nós. Rogamos, ó Deus, que seja com cada um, ó Deus, que nesta noite, que nesta hora está ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, está em meditação, em adoração ao Teu nome, está, ó Deus, em atitude de reverência ao Senhor. Rogamos que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações e aceitar, ó Deus, a nossa adoração prestada a Ti, ó Deus, vias online, ó Deus, através da internet, ó Deus, por esses motivos do isolamento, ó Deus, do confinamento por causa da pandemia, e nós já colocamos diante de Ti, ó Deus, todas as coisas, crendo que Tu és soberano, és Senhor e conheces todas as coisas. Quem está vendo este vídeo agora, ó Deus, quem o verá depois, e rogamos que o Senhor, ó Deus, receba nosso culto, nosso louvor e fales ao coração de todos, através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versos 33 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Engrandecido, exaltado, louvado seja o nosso Deus. Vamos cantar um hino. Hino 64 do Inário Novo Cântico. Convido os irmãos que puderem para abrirem os seus inários e cantarmos juntos. Eu daqui, o Eliabe daqui, Daniel também está conosco, mas você também vai cantar aí na sua casa. Louve ao Senhor. Hino 64. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido, vagueava aflito, em densas trevas eu andar seguia. Tu me buscaste lá dos céus mandando, luz que me guia. Quando oprimido por um dano jugo, em meus caminhos eu me angustiava, deu-me
em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que não percamos de vista jamais a glória de Deus, a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, as bênçãos dele para com as nossas vidas. Lembremos de quem nós éramos, onde nós nos encontrávamos antes de Cristo e hoje quem nós somos em Cristo. Isso nós devemos trazer à memória constantemente para louvá-lo, para engrandecê-lo, para agradecê-lo, né, com uma grata memória sempre. Vamos ainda louvar ao Senhor com mais um hino antes da reflexão na palavra. Hino 319, Obreiros em Marcha. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele trabalhar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, bem servido em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus sabemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o anoitecer, o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da paciência de Jesus, redimidos para andar aqui na luz, exaltemos-nos na sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos descrentes vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Ó, sim, vamos trabalhar. Deus, acordai,
Despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Amém. Obreiros em marcha, que marchemos de fato enquanto estamos aqui como igreja militante, trabalhemos sem cessar, trabalhemos para o nosso Senhor, porque chegará o momento em que nós não estaremos mais aqui, iremos descansar, aí agora como igreja triunfante de fato. Por enquanto somos uma igreja militante e vamos então marchar como essa igreja. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a reflexão desta noite, sem mais demora. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Os irmãos estão aí tendo tempo para encontrar a passagem. Diz assim, vamos fazer a leitura do capítulo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Versículo 8, de um modo especial, vamos lê-lo novamente, diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, a nossa mensagem desta noite vai girar em torno deste texto, do versículo 8, 9, 10 e 11, de modo especial. Eu quero começar dizendo que a nossa relação de comunhão com Deus, ela deve ser aprofundada progressivamente, ou seja, a cada dia nós temos que melhorar a nossa intimidade com Deus, ela deve avançar em novos níveis de intimidade com o Senhor, diariamente, constantemente.
Muitos, após a sua experiência de conversão, não têm crescido espiritualmente, não têm dado um passo rumo a uma maturidade espiritual. Têm negligenciado, por exemplo, os meios de graça providos pelo próprio Deus para o nosso crescimento. Em especial, digo, a oração e a palavra do Senhor. Estes não ouvem a voz de Deus, não falam com Deus em oração e não ouvem a voz de Deus através da palavra do Senhor. Este texto do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, relata que este profeta teve uma experiência profunda com o Senhor. Ao ver com os olhos da fé, ele contemplou primeiramente a glória de Deus, viu um Deus soberano, reinando sobre tudo e sobre todos, assentado no mais alto e sublime trono, a sua glória enchendo toda a terra. Mas na sequência ele também contemplou a santidade de Deus, ou seja, vendo Deus como santo, 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 perfeito, puro, sem mácula nenhuma, distinto de todas as demais criaturas, o Deus puríssimo, o Deus santo, santo, santo. Mas ele ainda, aprofundando mais na sua compreensão de Deus, ele chegou também a uma compreensão de si mesmo, quando ele, imediatamente ao ver a glória e a santidade de Deus, contemplou a realidade espiritual decaída dele mesmo, do profeta, ou seja, uma realidade espiritual pecaminosa, inimiga de Deus e merecedora da ira, da justiça, da condenação divinos. E ele contemplou essa sua realidade e ficou aterrado, dizendo: ai de mim, estou perdido. Mas ele não parou por aí. Muita gente para na vida espiritual nessa condição de entender, de compreender a sua natureza pecaminosa, e se vê totalmente destruído, impedido de estar na presença de Deus. E realmente, se pararmos por aí, estamos perdidos. Mas Isaías aprofundou mais ainda nessa sua experiência com Deus. E vendo com os olhos da fé, na sequência ele contemplou a purificação em Cristo Jesus. A purificação necessária em Jesus. Ele viu que essa purificação é necessária, é indispensável. Ela foi prometida no Antigo Testamento e cumprida em Cristo Jesus de forma grandiosa, como profetizada pelo profeta Isaías. E essa purificação necessária, nós vimos que ela é fruto da livre graça de Deus. Fruto da graça que é livre, irresistível, imerecida e eficaz na salvação do crente. Mas ela também é exclusiva em Jesus. Ele viu, o profeta, contemplando com os olhos da fé, ele também contemplou essa purificação necessária em Cristo Jesus. Opa, glória a Deus, estou salvo, aleluia, maravilha, agora salvos, pronto, não há mais nada o que fazer, não há mais nada o que ser realizado em nós ou através de nós. Lê do engano. Amados, após o chamado para a salvação, a obra de Deus em nós não termina. E especialmente a obra de Deus através de nós está só começando. Então a continuidade do texto que nós acabamos de ler de Isaías 6 nos ensina que, vendo com os olhos da fé, além de tudo que Isaías contemplou dentro da sua salvação, da glória de Deus, do seu pecado e da redenção em Cristo Jesus, vendo com os olhos da fé, contemplamos também o chamado de Deus. Contemplamos o chamado de Deus. E contemplamos o chamado de Deus para servirmos ao Deus Trino em primeiro lugar. Ou seja, indo além da nossa experiência espiritual, porque quando temos a visão de que estamos purificados em Cristo Jesus, não vai parar por aí. Certamente, continuamos vendo com os olhos da fé, e aí precisamos ter agora a visão do chamado de Deus para servir. A experiência espiritual, ela é fundamental, ela é muito importante na vida de todos nós, e vai ser distinta de um para com o outro, né, na experiência com Deus. Mas a experiência, por mais profunda que ela seja, nunca é um fim em si mesma. Ou seja, quando isso acontece, da experiência espiritual ser um fim em si mesma, ela acaba
perdendo o seu objetivo, se desviando para fins escusos. Assim ela não redundará em bênçãos espirituais, em crescimento, em maturidade, antes voltará contra si mesma e se autodestruirá. É isso que nós encontramos na palavra do Senhor. No versículo 8 ele diz, depois disto, a expressão depois disso sugere que o ministério, o serviço de Isaías só seria viável depois de toda esta ordem dos acontecimentos, e não antes dela, e não antes de tudo isso ter acontecido. Então, depois disso, ele vai de fato ser chamado para o ministério. Observe que ele diz no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor, ouvi a voz do Senhor. Deus fala neste texto do profeta Isaías aqui pela primeira vez. E Isaías ouviu Deus falar. E ouviu Deus chamá-lo para o serviço. Deus continua falando, meu amado. Deus continua chamando através da sua palavra, através das escrituras sagradas. O Espírito de Deus opera através da palavra de Deus na fé, na mente, no coração dos cristãos e continua chamando estes. E este chamado é sempre algo muito especial. É algo muito pessoal. Pois ainda que Deus chame a muitos, chame de 2, chame de 12, chame de 70, chame de milhares, ainda que ele chame de muitos, ele chama aos ouvidos, ele chama ao coração de cada um, falando ao coração de cada um. Isaías ouviu a voz do Senhor, mas hoje, infelizmente, muitos não estão ouvindo a voz do Senhor, ou pelo menos estão fingindo não ouvir a voz de Deus. Isaías contemplou o chamado de Deus, foi chamado para servir. Ele ouviu a voz do Senhor, ouviu o chamado, diz aqui, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Este por nós não se trata de Deus e os serafins. Os serafins aqui nem ousavam olhar diretamente para Deus. Não se trata do povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, e Deus. Não, pois a mensagem era para o próprio povo de Israel. Esse nós não se trata de Isaías, que aqui é o que vai atender, mas aqui significa esse nós. Aqui se trata da pessoa, ou melhor, das pessoas da Trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um chamado do Deus Trino para servirmos. Né? Nós somos chamados. Contemplamos o chamado de Deus para servirmos ao Deus Trino e ele diz por nós. E esse ir por nós significa que quem há de ir a serviço de Deus? Quem há de ir para a glória de Deus? De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Em segundo lugar, amados, contemplamos o chamado de Deus para servirmos ao Deus Trino e respondemos com reverência e humildade. O profeta Isaías teve esta visão e respondeu ao chamado dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Observe que não houve nenhuma coação ao profeta. Isaías teve os seus olhos abertos espiritualmente e contemplou a glória de Deus, a majestade, a santidade de Deus. Ele estava agora completamente cônscio da graça divina. Ele não necessitava de nenhum chamado coercitivo. A vontade de Isaías aqui, ela não fora violada. Ele ouviu o chamado e respondeu com humildade. Ninguém poderia responder àquele chamado específico do Deus Altíssimo. Os serafins não poderiam, a função não era deles. O único lugar em que os serafins aparecem na Bíblia é aqui em Isaías capítulo 6. E não tem nada relacionado com a pregação, com ir e a mensagem do Senhor aos pecadores, ao servir a Deus nesse sentido. Então, os serafins não poderiam responder. Não tinha mais ninguém ali juntamente com eles. O templo estava cheio da glória de Deus, a fumaça de Deus tinha enchido o templo, mas estava vazio de pregadores da palavra. Só tinha o profeta Isaías.
E ele não ousou olhar ao redor e perguntar para Deus, ou melhor, repetir a pergunta de Deus: quem irá? Tem alguém aí ao redor? Ele não ficou perguntando: ei, gente, alguém vai cumprir essa tarefa? Alguém tem que fazer isso. Não, Isaías não ousou olhar ao redor e repetir esta pergunta de Deus. Na verdade, Isaías não ousou sequer levantar a voz. O tom da voz não foi de empolgação, como se ele estivesse dizendo: eis-me aqui. Não, foi com temor, foi com tremor que ele respondeu ao chamado para a missão: eis-me aqui, envia-me a mim. A experiência do profeta mostra a indispensável e inevitável reverência diante do glorioso Deus, diante do Santíssimo Deus. A situação em que Isaías se encontrou aqui mostra que ele não deixou ele à vontade para fazer o que bem quisesse, o que bem entendesse, para que se expressasse livremente. Mas aqui produziu no profeta Isaías algo muito próximo de terror, de um desespero. A verdade, nenhum pecador ousaria estar ali, diante daquele que é Deus Santo, daquele que odeia o pecado, e odeia o que comete o pecado também, e que não terá por inocente o culpado. Nenhum pecador gostaria de estar ali. Amados, nessa nossa relação de intimidade e comunhão com Deus, há limites invioláveis, há limites intransponíveis. E é preciso ter cuidado com isso, porque ultrapassar tais limites significa, ou pode significar, morte na certa. Estamos diante de um Deus, e Isaías não ousou respondê-lo com arrogância, com soberba, com altivez. Pelo contrário, ele respondeu humildemente, reverentemente ao Senhor. Isaías entendeu o seu chamado, e que esse chamado era para ser servo, e não para ser senhor, não para ser alguém grandioso, mas para ser servo, um pequeno servo. Deus estava dizendo a Isaías: você é meu e viverá para a minha glória. Isaías estava respondendo para Deus: Senhor, eu não sou digno, mas eis-me aqui, Senhor. Eu não sou digno, mas humildemente estou aqui como um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Amados, não há nada melhor do que pertencer a Deus. Não há nada melhor do que viver para a glória de Deus. Entendendo como Isaías aqui, o privilégio não é de Deus, o privilégio é totalmente nosso. Viver para Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. Ah, meu amado, quem vê com os olhos da fé, contempla essa realidade de um chamado para servir, para ser servo do Senhor. O nosso Mestre Jesus, ele mesmo disse que não veio para servir, mas que ele veio para servir e não para ser servido, dando assim exemplo para nós. Se Jesus veio para servir e não para ser servido, os discípulos, os seus servos, deveriam imitá-lo, e nós assim devemos fazê-lo. Isaías compreendeu essa realidade. Isaías não teve aqui um chamado para a salvação, quando ele responde: eis-me aqui. Este aqui para a salvação é o primeiro chamado. Ele já estava salvo aqui. Deus já havia lhe salvado. Já estava em comunhão com Deus. Isaías está cônscio de que outrora ele estava perdido, mas agora estava grato pela salvação recebida imerecidamente. Então agora ele se oferece: eis-me aqui, estou salvo pela tua graça. Então ele estava recebendo e respondendo a um chamado ministerial. Ele estava respondendo a um chamado para servir, que aí é o segundo chamado divino. O chamado e a capacitação para anunciar a palavra de Deus. Anunciar profeticamente o Evangelho de Jesus Cristo. Foi isso que Isaías fez. Ele respondeu a um chamado para anunciar o Messias que viria, e o anunciou com êxito, o anunciou com esmero. Nós vamos ver que, vendo com os olhos da fé, contemplamos o chamado de Deus para servirmos ao Deus Trino.
Contemplamos o chamado de Deus e respondemos com reverência e humildade. Mas em terceiro e último lugar, contemplamos o chamado de Deus para um ministério exigente. Para um ministério exigente. O ministério da pregação da palavra de Deus, de anunciar o evangelho da salvação e restauração que creem em Jesus, não é nada fácil. E esse evangelho também que nós anunciamos não é só da salvação, é da condenação, é do juízo, da perdição para os que não creem em Cristo Jesus. Então não é nada fácil pregar a mensagem da palavra de Deus. Ela é exigente. É exigente porque exige prioridade. Em primeiro lugar, exige prioridade. Isaías priorizou a pregação da palavra acima da sua experiência pessoal. Esta aqui é uma coerente explicação para o fato inusitado da narração do seu chamado, está registrado só no capítulo 6. Isso aqui aponta para uma prioridade dele, dada para com a pregação, para com a exposição da mensagem de Deus e não com ele mesmo. Ou seja, desde o início, a preocupação de Isaías foi priorizar a mensagem de Deus. E somente no capítulo 6 que ele vai registrar o seu chamado profético ministerial. O próprio nome de Isaías, o Senhor é salvação, ou seja, a salvação é de Yahvé. O próprio nome dele apontava para o Salvador, apontava para a mensagem e não para si mesmo. Isso mostra que ele, de fato, ele deu prioridade à mensagem do Senhor, acima da sua experiência pessoal e acima do seu conforto pessoal. Isaías era da linhagem real, era de uma classe mais rica em Israel e tinha privilégios até mesmo no palácio, entre a realeza. Mas ele não trocou o ministério profético por um conforto social. Ele, por causa dessa sua linhagem real e de falar para grandes autoridades, ele é chamado de o profeta dos príncipes e também o príncipe dos profetas, pela grandiosidade e o destaque dele como pregador da palavra. Mas o fato, mesmo sendo chamado de o profeta dos príncipes, ele não tinha muitos amigos, muito menos entre os da realeza. Embora fosse casado com uma serva de Deus, uma mulher que ele chama de profetisa, lá no capítulo 8, versículo 3, embora ele tivesse filhos com dedicação ao Senhor, ele dedicou seus filhos ao Senhor, embora tivesse tudo isso, ele de fato era um profeta solitário em meio àquela geração corrupta. Então ele priorizou a palavra acima do seu conforto pessoal e acima da própria vida. Ele profetizou por 60 anos no período de reis bons, como Uzias e Ezequias, mas também no período de reis maus, como Acás, que foi maligno, e de Manassés, que foi talvez pior, conhecido como um dos piores reis de todo Israel. Amados, ele profetizou e deu a própria vida, que a Bíblia diz que, a tradição diz que ele foi martirizado por anunciar as verdades de Deus, que ele foi cortado, cerrado ao meio, estando dentro de uma árvore, pelo rei Manassés, ou seja, esse rei maligno. Então Isaías priorizou a palavra. A palavra, de fato, esse chamado de Deus para nós contemplamos o chamado de Deus e esse ministério é exigente. Exige prioridade, mas exige também fidelidade. Em momento algum, Isaías questiona a mensagem e o conteúdo da mensagem. Pelo contrário, ele entende que a palavra de Deus a ser pregada, a ser anunciada, é a verdade absoluta, inquestionável, imutável. Nós não podemos mudar o Evangelho. Não podemos adaptá-lo para agradar aos homens, para agradar as pessoas, para ter um melhor resultado segundo a nossa expectativa humana. A fidelidade deve ser a Deus e não aos homens. Ou seja, deve ser um teocentrismo,
Deus no centro, um cristocentrismo, Cristo no centro, e nunca o antropocentrismo, o homem no centro. A fidelidade é algo que o ministério, o chamado de Deus exige de nós. Ele é um ministério exigente, que exige fidelidade. O evangelho genuíno deve ser pregado sem ser alterado. Ele mostra quem Deus é, mas também mostra quem o homem é. Isaías viu Deus glorioso, majestoso, santo, soberano, mas se viu pecador, e viu o povo de Israel, todo o povo, impuro, pecadores. Amados, nós não somos nós e as nossas estratégias humanas, eclesiásticas, que produzirão os resultados. Nós devemos pregar e pregar a palavra, pregar como os reformadores chamavam de sola escritura. A única que tem poder realmente transformador e salvador. É pela palavra que vem a fé, pela pregação que vem a fé, mas não é a pregação de métodos, não é a pregação de filosofia, não é a pregação de achismos, de adaptações humanas. Não, é a pregação sola escritura. Exige fidelidade. Contemplamos esse chamado, né, para o ministério exigente, que exige prioridade, fidelidade, mas também exige tenacidade. A pregação lida com pessoas difíceis e não pode ser abandonada diante dos grandes desafios. O próprio Deus avisou a Isaías e disse que ele iria pregar, mas as pessoas não creriam nele, não ouviriam, não se converteriam. Nos versículos 9 a 10, ou seja, Deus está dizendo, você irá pregar para uma geração difícil, cega, surda, dura. Você irá pregar para pessoas que naturalmente estão mortas em seus pecados, que não querem nada com Deus. Então, não pare de pregar. Mesmo que esses não queiram ouvir, mesmo que esses rejeitem a Deus, não pare de pregar. Deus diz, é possível ver e não crer. Israel via e não cria. Só podemos ver claramente as verdades espirituais, os desígnios de Deus, vendo com os olhos de Deus, vendo com os olhos da fé. Por isso que Deus diz aqui, ouvi, em alto e bom som, e não entendais. Vede, em claro, com tanta clareza, diante dos vossos olhos, vede, mas não percebais. E Deus diz ainda, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, não venham a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Não sejamos inconstantes diante da dureza dos corações. Preguemos a palavra. Deus não chamou a todos para a salvação, mas temos que pregar a todos. Ainda que muitos rejeitem a Deus, temos que pregar a todos. Se Israel era duro, lembremos de Israel nos tempos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus e os seus não recebeu. Esses seus, Israel, aqui já séculos depois do profeta Isaías, Israel continuava duro e não recebeu a Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, o resultado das respostas à pregação não está em nosso poder, mas em Deus, somente em Deus, e é no tempo de Deus. Isaías pergunta no versículo 11, até quando, Senhor? Até que se cumpram todos os propósitos divinos, até que se consume todas as coisas. A palavra de Deus, ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Ela foi pregada por Isaías e continuará sendo pregada até a consumação de todas as coisas. Preguemos com afinco, preguemos sem desanimarmos, com tenacidade. Contemplamos o chamado de Deus para o ministério exigente, que exige prioridade, que exige fidelidade, que exige tenacidade e, por fim, exige responsabilidade. Aquela pecaminosa geração de Israel foi levantada para ser uma nação de sacerdotes, escolhida para ser o povo santo de Deus, com quem as demais nações viriam aprender de Deus. Ezequiel fala sobre isso, Isaías fala sobre isso,
Mas Israel foi negligente e irresponsável para com o seu chamado. Israel precisava ver com os olhos da fé, semelhantemente ao profeta Isaías, mas não via com seus olhos, não ouvia com seus ouvidos, não entendia com o seu coração. Todos os que foram salvos por Jesus também têm um chamado de Deus. Israel não obedeceu, Israel foi irresponsável. Isaías obedeceu, atendeu a esse chamado. Mas nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, que liberta, e anunciá-lo aos homens que estão perdidos, estão mortos em seus delitos e pecados, e que de si mesmos eles não podem fazer absolutamente nada para saírem dessa condição, a não ser que ouçam a voz do Evangelho da salvação em Cristo, o qual Deus nos incumbiu de anunciar. Preguemos o Evangelho. Somos chamados para a obra da evangelização, para trabalhar, para a obra de missões. E nós não podemos nos calar diante de tal incumbência, não podemos ser irresponsáveis. Precisamos proclamar a glória de Deus em toda a terra. Precisamos proclamar a salvação em Cristo entre todos os povos, entre todas as línguas e raças. Todos precisamos responder ao chamado divino. Eis-me aqui, Senhor, envia-me às nações. Talvez você não seja de fato chamado como um missionário, como um pastor, um pregador, ministro da palavra de Deus, mas você é chamado a servi-lo, é chamado a trabalhar, é chamado a pregar. Se você não pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me às nações como um embaixador teu, você pode pelo menos dizer, envia-me, Senhor, ao meu lar, envia-me à minha família, envia-me aos meus amigos, envia-me aos meus vizinhos, envia-me aos meus colegas, mas envia-me, Senhor, respondendo ao chamado de Deus para servi-lo. E Deus nos ajude a compreender essa mensagem, amados. Nestas 5 mensagens trazidas, expostas aqui no texto de Isaías, capítulo 6, de 1 a 13, podemos ter a visão das visões necessárias aos que veem com os olhos da fé. Vendo com os olhos da fé, nós contemplamos a glória de Deus, a santidade de Deus, a nossa realidade espiritual decaída diante de Deus. Também contemplamos a purificação necessária e exclusiva em Cristo, pela graça de Deus em Cristo. E por último, hoje contemplamos o chamado de Deus. Chamado para servir ao Deus Trino. Chamado para responder com reverência e humildade. Chamado para um ministério que é exigente. Exige prioridade, exige fidelidade, exige tenacidade e exige responsabilidade. Amados, Deus continua ainda hoje perguntando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? Respondamos, Senhor, sou teu servo, e cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui, se quiseres, se te aprouveres, me conceder essa graça, mais esta graça de servi-lo humildemente, Senhor, eis-me aqui. Que ouçamos a voz do Senhor e respondamos. Talvez você também tenha um chamado para o ministério pastoral, para pregar o Evangelho. Não relute, ouça a voz do Senhor. Ele continua chamando, Ele continua falando. Mas, mesmo que não seja para o ministério pastoral, todo cristão é chamado a anunciar o Evangelho, a servir ao Senhor, na igreja, no lar, no trabalho, em todos os lugares. Eis-me aqui, Senhor, envia-me ao mundo para pregar o teu Evangelho, para dar glórias a ti. Será possível que alguém veja com os olhos da fé e não tenha a sua vida transformada? Será que alguém possa ter um encontro genuíno com Deus e continuar ainda agindo e vivendo da mesma forma que antes? Amados, certamente uma vida transformada redundará num voluntário serviço em gratidão a Deus, em obediência a Deus e para a glória de Deus. E o Senhor nos abençoe e nos ajude a responder pela graça dEle, pela ação do Espírito dEle em nossas vidas ao seu chamado.
e que o respondamos com humildade, com reverência, e que o respondamos com responsabilidade, com prioridade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos deu exemplo, ó Deus, aqui através do profeta Isaías, de como o Senhor prepara, de como o Senhor, ó Deus, abre os nossos olhos, de como o Senhor nos chama, Senhor, nos dando o privilégio, a honra de servi-lo, de fazer parte da família do Senhor, daqueles que estão envolvidos na seara do Senhor. Ó Deus, obrigado por este privilégio dado a mim como pastor, e não só como pastor, mas como crente, como cristão, Senhor, como membro da tua obra, da tua igreja, como membro do corpo de Cristo. Obrigado por este privilégio, Senhor. Ó Deus, mas eu rogo nesta noite e oro, intercedo pelo irmão, pela irmã que está ouvindo, para que o Senhor abra os olhos espirituais do teu filho e da tua filha, para que ele continue a crescer espiritualmente. Não pare apenas, ó Deus, na questão da salvação, que é gratuita, que é abençoadora, mas que possa ainda continuar olhando além e vendo que o Senhor tem um chamado para o serviço. Ó Senhor, desperta a tua igreja, acorda a tua igreja, Senhor, nesses dias, ó Deus, que são maus. Desperta a tua igreja desperta ela do comodismo, para continuar, ó Deus, na tua presença, progressivamente em santidade, mas progressivamente também em serviço, para a honra e glória do teu nome. Abençoe de um modo especial a tua igreja presbiteriana Betel. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Uma alegria estar aqui, mesmo pelas vias da internet, né? Adorando ao Senhor e levando a mensagem ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aqui ao Eliabe, que mais uma vez nos auxilia. Obrigado aí ao Daniel também, que está presente conosco. Né? Só o grupo de 3 nesse momento de isolamento. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos novamente congregando no templo juntamente com os irmãos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.